Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula pelo segundo ciclo. Hoje, aula de número 67. Como eu estava comentando com a Alice e com a Alessandra aqui antes de começar a gravar, essa é uma aula que ela nasce de um atendimento que eu fiz e também de um certo relacionamento, né, com pessoas da área, né? Como vocês sabem, eu tenho uma afinidade com ciências não científicas, vamos dizer assim, né? Com algumas ciências humanas que não foram comprovadas ainda. E algumas pessoas chamam isso de esoterismo, mas na minha visão são só ciências não atestadas ainda, não comprovadas. E nesse meio há uma grande confusão, cara, principalmente quando a gente tem que discernir o que que é intuição, o que que é uma fuga, o que que é uma projeção, o que que é uma espiritualidade genuína, o que que não é. Hoje é uma aula sobre espiritualidade, mas não é só sobre espiritualidade. É sobre esse discernimento do que é espiritualidade, do que eu tava brincando aqui, né, com a Alice e com a Alessandra, de algumas situações que eu já vivi. E, cara, nem tudo é, tá? Nem tudo é espiritual, nem tudo é espiritualidade. A gente pode cair nesse lugar facilmente, tá? E, inclusive, até o tema da aula hoje ficou bem provocativo, né? Deus tá me chamando ou eu que tô desesperado? Essa é a dúvida que eu deixo aqui para você que está assistindo essa aula, seja aqui comigo ao vivo ou seja gravada no YouTube. Bom, vamos começar, tá? Eu quero deixar você tranquilo para saber se essa aula é para você. Essa é mais uma aula que eu vou quebrar um pouco do padrão, um pouco do modelo que a gente costuma fazer, que é o modelo de tese, erros, acertos e ferramentas no final. Vai ser uma aula mais ou menos parecida com o que eu fiz semana passada. Como vocês sabem, o modelo da aula agora a gente permite aqui uma interação, né? Cabe uma interação, mesmo que estenda mais um pouco, mas eu percebi que na aula passada as interações que o Wallace fez, que a Alessandra fez, que a Karine fez, foram maravilhosas. Então o microfone está aberto deles também, para eles poderem participar e colocar a visão deles. E eu quero te ajudar a entender essa aula para você, tá? Se você é uma daquelas pessoas que acha que tudo é espiritual, tudo é divino, tudo é Deus, tudo é. Essa é uma aula para você. Sem mais delongas, vamos começar o nosso encontro de hoje. Galera, bom, vamos compartilhar aqui a tela já do iPad. Eu zoei a questão do iPad no comecinho das aulas, né? Quando eu comecei a usar o iPad. E hoje a Joana só dá sossego no iPad, cara. Vocês acreditam? Eu ficava, chupeta de criança, não sei o quê, porque o Arthur e a Helena não usava. Mas a Joana, ela tem uma pilha, ela tem uma bateria, meu, de 1000 volts. E aí, às vezes, a gente só consegue dar conta dela colocando ela no iPad um pouquinho. Fala, filho, vai assistir um pouco de YouTube aqui, por favor, deixa a gente respirar 5 minutos. Então tem casos e casos. Qualquer hora eu faço uma aula dessa aí ainda. Bom, turma, vamos lá. O que que a gente vai conversar hoje? Qual que é a tese, tá? A tese é que nem tudo é espiritual, tá? Não é muito além disso, tá? Só que aí, mal, beleza. Se nem tudo é espiritual, o que é então? Se não é espiritual, o que pode ser, tá? Vamos começar aqui diferenciando um pouquinho as sensações. Como eu disse, a motivação dessa aula foi um atendimento onde a pessoa ela achava que tudo que estava acontecendo na vida dela tinha uma causa espiritual, ou era porque era um espírito, era um encosto, ou era Deus falando, a borboleta pousou no carro dela e era Deus e não sei o quê. Dá pra gente entrar numa dessa? Dá. Eu vou ignorar nessa aula aqui habilidades mediúnicas? Não vou, tá? Mas tentando ser o mais concreto possível com vocês aqui, para medicina, principalmente a medicina ocidental, qualquer voz na cabeça que não seja você é esquizofrenia, tá? Qualquer voz que você ouvir na sua cabeça é esquizofrenia. Sendo isso, galera.
que nenhum médico me conheça, me descubra, porque várias coisas que eu falo aqui são vozes da minha cabeça, tá? Eu tô aqui pensando, às vezes eu penso, às vezes eu ouço, às vezes eu sinto, às vezes um monte de coisa, tá? E mas para medicina é isso, para medicina qualquer voz da sua cabeça, se você está ouvindo, você tem um grau de esquizofrenia, independente se você tem caso na família, não tem. O que, inclusive, o que eles falam é que todo mundo pode desenvolver um quadro esquizofrênico, tá? Segundo a medicina. Não é novidade para vocês que na minha família existem algumas questões com saúde mental, né? Eu tenho uma mãe e uma irmã com quadros parecidos aí, né? De bipolaridade e tudo mais. E muitas vezes eu percebo que as coisas se confundem ali, né? A realidade começa a se confundir com o imaginário começa a se converter em realidade, principalmente quando o sono ele se desregula, tá? E, inclusive segundo a medicina também, né? Que eu estudei isso. Não, não sou médico, mas estudei sobre isso para tentar entender os quadros familiares aqui. Para medicina, inclusive, um grande objeto regulador de uma bipolaridade, por exemplo, é o sono, né? Quando o bipolar começa a entrar em estado de mania, ele começa a dormir menos, e aí isso vai ajudando com que ele vá agravando o quadro dele da mania que ele está se envolvendo, tá? Mas vamos partir da ideia aqui que você não tem nada disso, que você é uma pessoa normal, mas que você diversas vezes se questiona, né? Se você, a gente tem aqui, né, o Wallace, a Lê, e Fabi, a gente tem aqui o tal dos números iguais, 11 11, 12 12, 10 e 10, 8 e 8. Significa alguma coisa? É Deus falando comigo? E a gente vai abordar um pouquinho disso, tá bom? Muitas vezes, galera, o que não é espiritual, tá? Vamos colocar aqui, ó. O que não é espiritual. Ali tá entrando do computador, eu acho. Deixa eu aceitar ela aqui. O que não é espiritual. Eita, que a letra já não é bonita, ainda fazendo feia. O que não é espiritual. Se não é espiritual, é o que, turma? Espiritual. Se não é espiritual, é o que? Foi o que a moça me perguntou, foi o que a cliente me perguntou. Se não é espiritual, é o que então, Mal? Turma, tem várias coisas, eu consegui mapear umas oito aqui, pelo menos, sobre o que é. E aí eu posso dizer, ó, se não é espiritual, o que é então? Pode ser emocional. Como assim emocional, Mal? Muitas vezes a gente confunde, né, picos de emoção, picos de euforia, picos de paz, né? Muitas vezes a gente pega essas emoções que a gente está sentindo na hora e tenta converter ela para para um sinal divino, tá? Então, acontece muito, não sei se vocês já foram, tá? Em reunião, tipo Rinodê, assim. Você vai nessas coisas que tem bons palestrantes, que usam técnicas de hipnose, palma, música alta, todo mundo feliz, bem vestido, incrivelmente bem. Você grita, você vê um monte de gente endinheirada e o sonho de que vai ser você também e tal. E aí você começa a ser tomado por uma emoção, e aí você fala: Nossa, esse negócio é pra mim, é maravilhoso. E aí ele se citar então Deus em um versículo bíblico, então aí que fechou, né? E às vezes não é Deus, não. Às vezes você só tá emocionado, sabe? Às vezes você só tá sentindo ali um formigamento de alguém que sabe incitar isso, né? De alguém que sabe tocar você. Então, pode ser que muitas vezes o que não seja espiritual pode ser de fato emocional, né? Eu sempre gosto de falar nos atendimentos que eu faço que o nosso estado de espírito, né? Que as nossas emoções são o que abre porta, de fato, para o mundo espiritual, tá? Tem até, eu usei esse exemplo na sala VIP, ninguém entendeu, mas eu vou reforçar com vocês aqui. Tem um desenho que chama Ladybug, não sei se vocês conhecem, mas qualquer pessoa que tenha criança em casa vai saber quem é a Ladybug, né? É uma menininha que eles têm lá uns
É tipo uns superpoderes e tal. O Wallace falou aqui, ó, você só caiu nos gatilhos mentais das palestras, exatamente. E aí, esse desenho tem ali um cara que ele meio que possui as pessoas, tá? Que é o tal do Rock Moth. E o único jeito que ele consegue possuir as pessoas é quando elas entram num estado emocional negativo. Então a pessoa fica brava, se sente rejeitada, fica mal. Aí ele tem um radar lá que reconhece lá esse tipo de pessoa e aí ele manda um negocinho lá pra pessoa e a pessoa vira um monstro, né? E eu acredito de fato nisso, tá, galera? Eu percebo que o meu estado de espírito, o estado de espírito de quem tá comigo, geralmente sintoniza qual faixa vibracional eu vou receber, eu vou ouvir, tá? Então, se você tá lá no momento de puro nervoso, por exemplo, com certeza não vão vir boas inspirações. Se você é alguém que tem um canal aberto, se você é alguém que tem uma sensibilidade muito aflorada, se você é uma pessoa sensível, né, espiritualmente, o seu emocional vai dar espaço para aquela frequência que você está sentindo, tá? Quase sempre é a tua emoção ali sintonizando qual faixa vibracional você vai sintonizar. E aí é o que eu estou querendo dizer para vocês. Muitas vezes o estado emocional ele pode ser manipulado, tá? Você pode estar super bem e aí eu vou lá e mostro uma foto do seu, sei lá, uma foto do seu personagem preferido da novela morrendo, sei lá. Você tá super bem, aí eu vou no círculo de senhorinhas e falo, Padre Fábio de Mello morreu. Todas elas ficam tristes na hora, né? E isso afeta o estado emocional delas. O problema é justamente esse. O estado emocional ele pode ser alterado e pode ser manipulado por uma situação externa. Logo, quando você tem a sua emoção aí manipulada, ou seja por um filme, seja por um algoritmo de rede social, você vai sintonizar isso no nível espiritual também, tá? Então, você tá ali assistindo, sei lá, o meu Twitter é muito assim, é só briga ali, né? Aí eu abro o Twitter, é só vídeo de briga, de soco, de gente se socando, se esfaqueando. Aí eu desligo o Twitter, aí eu olho em volta assim, e eu vejo que eu tô naquele estado sintonizado ainda, sabe? Aí eu tenho que me recompor, eu falo, nossa, é uma autopercepção avançada que a gente precisa para isso. Mas, enfim, o seu estado de espírito, ele vai. O seu estado emocional, ele vai influenciar no seu estado de espírito, sim, tá? Então, você precisa saber disso e sabendo disso criar como se fosse uma fila de processamento para suas emoções, que o pessoal também chama de inteligência emocional, tá? A inteligência emocional ela vai ajudar você a raciocinar sobre as emoções e aí você vai nomear a emoção, você vai separar o que é fato, você vai conseguir deixar passar aquela aquela vontade de fazer merda que a gente tem, absurda, né? A gente tem uma vontade enorme de fazer merda. Eu tenho, vocês devem ter também, porque faz parte aqui da nossa emoção. Quem nunca quis espancar alguém na rua, quem nunca quis passar com o carro em cima, quem nunca quis dar uma resposta atravessada para uma pessoa mal educada. E aí o que a gente fala é, ai, complicado, né? Nossa, a vontade que eu tinha de fazer era mandar calar a boca, xingar de burro, mas não. Aí fala assim, ai, não é. Você tem razão, né, dona? Nossa. Olha, não é fácil mesmo, sabe? Mas, ó, Deus vai trabalhar na sua vida e vai tudo dar certo. Acabou. Entendeu? Então, assim, galera, o emocional, ele realmente. Qual que seria uma regrinha que eu trago para vocês a lidar, né, a separar o emocional do espiritual? Que vocês tenham. ah, que vocês aumentem o espaço entre a reação do que vocês estão sentindo. Então, como que é isso? Olha, me veio uma vontade de mandar alguém para aquele lugar. Eu não mando, espero passar. Vai passar, fica tranquilo. Emoção passa, tá? Emoção passa. Vontade de comer os outros passa. Vontade de comprar coisa passa. Vontade de bater nos outros passa. Tudo passa, tá? Qualquer emoção, positiva ou negativa, passa.
vontade comprar um carro novo passa, vontade de comprar uma casa nova passa, de comprar uma bolsa passa. Você tem que ver o que faz sentido para você, né? Se você quer aproveitar aquele momento para dar aquele impulso em tudo, né? Faz sentido, mas é isso. Muitas vezes o emocional ele dá espaço sim para o espiritual, mas a gente consegue, sabendo do que eu compartilhei com vocês, a gente consegue trabalhar essa questão emocional com mais facilidade e não se perder, né? E não achar, como eu disse, eu dei o exemplo lá das palestras lá de vendas e tal, de marketing de rede, mas também pode ser que vocês vão em algum culto de alguma igreja, às vezes bem intencionada, às vezes mal intencionada, nunca se sabe, né? E também separar o que é emoção, o que é alegria, o que é, sabe? Conseguir processar isso e tá dentro do controle, dentro desse espaço de raciocínio. Se você tiver sendo tomado pela emoção, você vai ser mirim em qualquer canto que você for, vai ser garoto, garota em qualquer canto que você for. Beleza? Vamos lá então para o próximo ponto do que não é espiritual às vezes, tá? Se o emocional pode parecer algo espiritual e às vezes não é, o cognitivo também, tá? O cognitivo também tá? O que que seria o cognitivo nessa história aqui? Seriam os pensamentos tortos, basicamente, tá? O que que é um pensamento torto? O pensamento torto seria tipo assim, ó, cara, estão roubando, e isso é um fato, tá? No meu bairro aqui tá uma onda de assalto absurda. Não, a gente não sabia que acontecia de tempo em tempo. De repente a polícia fica na entrada e na saída do bairro. O bairro ele tem acho que uma entrada e uma saída quase, ou duas entradas e uma saída. Então, se a polícia quiser, ela se posiciona estrategicamente, mas fato é que estão assaltando a torta e a direita aqui no bairro, tá? Acho que faz umas 2 semanas aí que a Laís estava voltando com a Helena para casa de Uber, e aí elas presenciaram um assalto numa rua aqui pertinho, 2 quadras daqui de casa. Presenciaram um assalto e não foram vítimas de assalto, não foram nada, mas o carro a pessoa da frente foi assaltada e elas estavam no carro de trás. E aí a chance para a gente começar a achar que vai ser assaltada a qualquer respiro que sai na rua é absurda, né? A chance da gente começar a criar o que a gente chama de viés de confirmação. Então, por exemplo, meu, todo mundo que sai à noite é assaltado, todo mundo que chega de manhã é assaltado, todo mundo que vai à tarde é assaltado, todo mundo que vai na padaria é assaltado. Você começa a criar um viés de confirmação e começa a brincar, a achar que você é Deus e sabe a hora das coisas, né? Então, por que que o cognitivo pode também bagunçar o seu espiritual? Porque o cognitivo muitas vezes manda um sinal para o emocional que dispara o espiritual. Então, pode ser que você engatilhe uma coisa na outra. Se você ficar firmemente pensando que toda vez que você sai de casa vão te assaltar, você vai começar a entrar numa emoção dessa, você vai começar a se afundar nesse lugar e de repente você desenvolve uma síndrome do pânico. Às vezes nem você é assaltado, eu nem estou falando sobre criar um assalto, né? Até porque quem manda aprender, manda soltar é Deus. Você não consegue, né? Se você pensar que você é um boi, não vai nascer chifre na sua cabeça, né? Mas o que acontece é que você vai desenvolver outras enfermidades, vamos chamar assim, para sua cabeça através desse viés cognitivo, desse viés, desse pensamento torto, né? Você pode pensar às vezes que tudo vai dar errado, sabe? Começar aquela catastrofização de tudo, sabe? Ou começar até como eu disse, brincar de Deus, né? Do tipo, olha, tô achando que, meu, esse carro é suspeito, acho que vai, isso aqui acho que são assaltantes, né? E aí você, como eu falei, cognitivamente começa a disparar um processo emocional que às vezes até abre espaço para o espiritual também, tá? Mas um indicador que eu quero trazer para você, né, de que pode não ser espiritual, é que você só enxerga o que você quer ver, muitas vezes, né? Vamos dar um exemplo aqui do assalto do bairro, dos assaltos do bairro.
Eu não estou, mas a Laís está no grupo do bairro, né? E os caras, segundo o que rola no grupo do bairro, é que até aliança eles estão levando, né? Estão levando qualquer coisa, só não estão levando a dignidade, mas de resto, se dá para pôr se dá para levar na moto, eles estão levando. Então a gente começa a pegar sinal só do que aquilo que a gente acredita, que é o viés da confirmação mesmo, sabe? E a gente começa a ignorar tudo que é contrário. Então, poxa, você viu que teve um assalto essa semana? Com uma pessoa saindo de casa de carro. Eu vi, só que eu vi que moram também 1.000 pessoas no bairro. E 999 não foram assaltadas enquanto saíam de casa. Né? Pode ser uma fatalidade, né? Pode ser que você tenha um carro que. Eu até foi o que eu expliquei aqui para a Laís e para Helena, né? Eu falei assim, turma. Esse bairro aqui é um bairro muito tranquilo, né? Como eu disse, tem uma entrada e uma saída, tal. Então, quando os caras têm alguma encomenda, os bandidos, eles não vão ficar rodando muito. Eles dão meia dúzia de volta aqui nas quadras, vê uma casa que tem o carro que eles precisam, espera a pessoa sair de casa e aí, cara, não vai ter horário bom pra sair, não vai ter nada pra sair, né? A gente tem que deixar na mão de Deus isso daqui, porque você não sabe, né? Assim como se a gente for morrer ou não, você não sabe que hora você vai morrer. E essa que é a graça, né? Essa que é a onda mesmo. Então, nessa do cognitivo aqui, eu quero trazer vocês para tudo o que pode estar fora do seu viés, tá? Dá para você achar que tá todo mundo sendo assaltado, não sair de casa, desenvolver uma síndrome do pânico, ficar preso em casa achando que o teto vai cair, que o Brasil vai quebrar, que o Bitcoin caiu tantos por cento, que o rombo do INSS, e aí você vai acabar numa camisa de força. Ponto, tá? Se você só ficar entrando nesse viés cognitivo de que tá tudo errado, você vai ter um problemão. E eu convido você para sair desse lugar a perceber tudo que tá fora dessa pequena fresta que você anda olhando da porta, sabe? Nossa, mas tá todo mundo sendo assaltado. Foi o que eu falei para elas. Falei assim, turma, nesse bairro aqui moram umas 1.000 pessoas, 999 não foram assaltadas. Isso a gente está falando de 0,1% de pessoas do bairro sendo assaltadas, às vezes uma vez no mês, né? Uma vez a cada 3 semanas, 2 semanas, sei lá. Pode acontecer com vocês? Claro que pode. Assim como eu posso estar falando com vocês aqui, engasgar com a saliva e morrer aqui ao vivo. Entendeu? Pode acontecer um monte de coisa, certo? Mas por quê, né? Por que com você? Por que que você é tão especial assim para ser logo com você? Desencana um pouquinho disso, tá? Então eu quero que você que está aqui me ouvindo e tem esse viés cognitivo de achar que tudo vai acontecer com você, né? Esse viés de confirmação, esse brincar de Deus do tipo, olha, não, eu sei que agora é minha hora. Olha, eu sei que tá na minha hora agora. Agora eu sou o próximo que vai tomar essa lapada de um assaltante de moto na rua com mochila do iFood e tarará, com aquele capacete, com aquele tipo de corpo. Eu convido você a escrever uma hipótese contrária, como por exemplo, né? 999 pessoas não são assaltadas no bairro, sabe? É muito mais fácil, é muito melhor, sabe? Você pensar, ou até pedir para alguém, né? Lembrar você, cara, ó, eu acho que eu tô enviesado nisso daqui, o que que você acha? Eu tô achando que, putz, eu vou ser assaltado, ou que eu vou ser demitido, ou que meu cliente. Ó, isso já aconteceu comigo, de eu achar que o cliente ia encerrar a parceria comigo, só porque eu tava num dia mal, entendeu? Eu tava num dia mal e aí eu achei que tudo ia acabar, que o mundo ia acabar, que o teto ia cair na minha cabeça. E aí eu compartilhei com meia dúzia de pessoas, elas falaram, não, acho que você precisa descansar um pouquinho, né? Acho que você tem que dormir um pouquinho aí para recuperar a sua sanidade aí, porque você tá entrando em parafuso. E de fato eu tava mesmo, tá? Mas é isso, tá? Esse é o ponto do cognitivo. O que mais não é espiritual, tá? O que não é espiritual é opa, ferramenta errada. É o sensorial. Sensorial. O que que é o sensorial, galera? O sensorial é quando a gente está sentindo, né? Eu poderia colocar corporal também aqui. Eu acho que eu vou pôr corporal porque o sentir vai ser difícil diferenciar do que é o sentir no corpo do sentir na mente, tá? Vou colocar corporal. Outra coisa que não é espiritual é o que é corporal, como por exemplo, cansaço, fome,
falta de sono. E isso não pode se tornar um sinal divino ou virar uma direção divina. Vou dar um exemplo. A pessoa acorda meio-dia e meio, toma uma garrafa de café, só come miojo e tal. Claro, essa pessoa não vai ter uma noite de sono. Não se exercita, né? Fica o dia inteiro no celular. Cara, a chance dela dormir quando é para dormir e ficar acordado quando é para ficar acordado é baixíssimo, tá? Muita gente vai chamar isso de obsessão também, né? Pode ser um hábito ruim que ela tá desenvolvendo com o corpo dela, tá? Eu tava brincando aqui, né, com a Laci antes aqui também, com a Lê. Porque a Fabi entrou bem na hora que eu fui começar a gravação, então a gente não teve aquela prévia, né, Fabi? É, a pessoa tá lá sem comer o dia inteiro. Aí chega à noite e começa a tremer. Ai, acho que eu tô sofrendo um ataque espiritual. Meu, você não comeu nada o dia inteiro, cara. Pelo amor de Deus, como que é ataque espiritual? Come aí, para aí, ó. Faz um pratão aí, ó. Come aí. Aí você vai ver esse ataque espiritual passar. Você tá com carboidrato baixo, glicemia baixa, pressão baixa, tá com uma coisa baixa. Pode. Ah, Mal, você começou essa aula falando que existe. Existe. Mas nem sempre é. Esse é o ponto. Nem sempre é. Às vezes você tá dormindo mal, às vezes você tá comendo mal, às vezes você não tá se exercitando, entendeu? Não dá pra gente confundir isso com alguma coisa espiritual. Ah, Mal, significa que isso não vai abrir espaço para uma parada espiritual, como você fez, como você falou aqui do cognitivo para o emocional e tal. Turma, sem dúvida, o emocional abre espaço para o espiritual, sim, tá? A maneira com que você sente, ou as emoções que você sente sintonizam a vibração que você capta ali também do ambiente. Assim como o viés cognitivo. Se eu colocar uma lente de óculos aqui, se eu colocar aquele Apple Vision aqui, que só tá passando desgraça, eu posso tirar esse Apple Vision daqui e vou ver desgraça em tudo também, né? Tudo certo. E o corporal, a mesma coisa. A gente pode estar se sentindo cansado. Nossa, meu, eu tenho disposição para nada. Eu acho que eu tô com alguma coisa espiritual, não é possível. Aí você vai ver a comida da pessoa. Ela acorda 10:30 da manhã, almoça fofura. No meio da tarde ela come um pão com manteiga. Depois um pouco de pipoca, janta um miojo. Cara, que tipo de nutrição é essa? Que tipo de refeição é essa? Claro que você vai estar para baixo, sabe? Claro que você vai estar se sentindo mal, entendeu? Olha quantos hábitos ruins você tem com o seu corpo. Então, alguns indicadores que vocês podem ter aí nessa história é a quantidade de sono, a nutrição mesmo, sabe? O que você está ingerindo, isso manda diretamente como o seu corpo se comporta, é o quanto de dopamina, entendeu? Você também está consumindo. Tem alguns vídeos que eu já vi já na China na China lá a parada de tecnologia ela é uma outra história, né? Ela tá acho que, sei lá, 15 voltas na frente do que é no Brasil. E é comum lá no Oriente, principalmente na parte ali China, Japão, ali as ilhas ali, os jovens serem completamente afundados em dopamina digital. Então eles ficam no quarto o dia inteiro trancados, eles não cortam cabelo, eles não, sabe, não tomam banho, eles ficam ali no celular o tempo inteiro, dorme com o celular, acorda com o celular, joga de madrugada. A conta do LoL deles é nível Plus Diamante. A vida social deles é de papel higiênico, entendeu? Mas é comum, né? E um dos resgates que o sistema de saúde faz com eles é colocar eles no exército. Eles vão até a casa dos moleques, pega os moleque pesando, pesa menos que essa caneta aqui, ó. Os moleque magrelo, os cabelos, eles não têm pelo, né? Só tem cabelo. Os cabelos tudo grande, né? Ia falar umas barbas, mas eles não têm barba. Então, assim, os cabelos tudo. O cara pesando nada de quilo, umas roupas de pijama, os vídeos, os cara pegando os moleque, pondo no camburão, chega no exército, raspa o cabelo, faz o moleque começar a fazer polichinelo, acordar cedo, dormir cedo.
sabe? Começa a ter uma rotina e os moleques de repente tá lá, bonitão lá, todo fortão. Isso é muito louco e a gente ignora muitas vezes isso, né? Então, um bom ponto que eu dou pra você aqui, corrigir um ataque espiritual que possa estar surgindo do seu corpo é, cara, tenta ter pelo menos 2 boas noites de sono. Tenta pelo menos dormir 2 dias legais, assim, antes de você falar que você tá mal espiritualmente. Tenta tomar água, tá? Água, água, água. Eu tô num novo desafio, galera. Olha o que eu comprei. Aqui, ó. 10 litros d'água. Eu tô num desafio de tomar essa porra aqui durante o dia. Os 10, tá? Porque eu larguei mão, aí eu comprei um galão desse aqui. Eu percebi que o que me. Olha o nível de detalhamento do maluco aqui, né? Eu percebi que o que me impede de tomar água é a preguiça de encher a garrafa. Eu tenho preguiça de encher a garrafa. Eu falei, nossa, se eu tivesse um galão de água gigantesco do lado, eu acho que eu tomaria bem mais água. E de fato, hoje. O galão tava até a boca, olha, tá até aqui agora. Dá pra ver aí, eu acho? Ele tá aqui, ó. Eu tomei, então, se aqui tem 10 litros, por baixo eu tomei 5 já. Entendeu? A meta é tomar mais da metade. Eu já tô lá, né? Já tô quase lá. Mas toma água, sabe? Come comida de verdade, comida mesmo, sabe? Carne, arroz, feijão, brócolis, milho, comida de verdade, caminhada, sabe? Você vai ver se o seu corporal não dá aí não dá aí enfim, não dá uma chacoalhada, tá? Outra coisa que parece espiritual, mas não é, beleza? É hábito. Não sei quantos de vocês já tiveram maus hábitos, né? Ou uma vontade fraca, ou uma vontade mal treinada, mas todo mundo que quer iniciar uma coisa diferente, seja uma academia, um curso, uma qualquer coisa nova que você vai adicionar na sua vida, muitas vezes você vai encontrar muita resistência, tá? E aí essa resistência a gente começa a achar tipo assim, nossa, eu vou começar a querer atender agora. Aí eu tentei atender uma pessoa, deu errado. Tentei atender outra pessoa, deu errado. E aí a gente fala, nossa, deu errado por quê? Ah, porque a internet caiu. Ah, porque eu me atrasei. É... A Ale falou que é muita água. É muita água ali, eu sei que é, né? Assim, eu não vou tomar tudo. É humanamente impossível tomar tudo, 10 litros de água por dia. Mas se eu tomar mais da metade já tá bom já. Tá ótimo. Tomar uns 5 pouco ali, pro meu tamanho, é uma quantidade é, importante de água. Até porque como eu disse, eu larguei um pouco de mão depois que eu subi aqui pro escritório. Porque o bebedor fica longe, o filtro fica lá embaixo, aí me dá preguiça de descer e subir toda hora. E a garrafinha é só de 1 litro. Então agora acho que vai. Acho que agora vai, Alessandro. Acho que agora vai. Então aqui, a gente, toda vez que a gente quer começar uma coisa nova, a gente encontra muita resistência, galera. Nem sempre é o capeta, tá? Se você quer começar uma academia, não é porque o diabo te quer gordo, não. É porque você não está acostumado a ter uma rotina de treino. Não é porque você está tentando empreender agora que Deus não está do seu lado, é porque você até agora nunca empreendeu, você era habituado a ser um funcionário, entendeu? Os hábitos eles governam a nossa vida. E muitas vezes a gente confunde, a gente acha que, tipo assim, nossa, aí eu ouvia, gente, isso aí eu ouvia muito no começo da minha carreira de empreender, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu já empreendi antes do CLT. Os meus primeiros empregos que eu tive, os primeiros trabalhos, não eram empregos, eles eram é, empreendimentos que eu ia tocando ali, né? E, e nessa pegada que eu tô compartilhando com vocês, eu ouvia muita gente falando assim: Ah, mas você tá trabalhando já nisso daí já tem 2 meses e cadê o resultado? Eu falei, cara, eu não sei fazer, ponto, eu tô aprendendo, cara. Sim, sabe? Tipo, não é um passe de mágica, sabe? Não é, vou começar a trabalhar com isso e vai dar certo amanhã. É uma construção. Eu era totalmente habituado a ser um adolescente. Acabou, não era. Eu comecei com 18 anos, mas eu era habituado ali a não fazer nada da minha vida. Como que eu ia ter disciplina com 18 anos? Como que eu ia ter foco com 18 anos?
Até então, a coisa mais top que eu fazia era correr na rua. Tipo, a maior disciplina que eu tinha era correr na rua quando eu tava com vontade, entendeu? A gente tem que saber diferenciar muitas vezes que a gente às vezes é habituado a fazer bosta. É isso. A gente tem um hábito de fazer coisa errada, de fazer merda. A gente tem um hábito de ser zoado, a gente tem um hábito de ser gordo, tem um hábito de ser pobre, a gente tem o hábito de ser corno, a gente tem um hábito, entendeu? O que que é o hábito? O hábito é uma coisa, um conjunto de comportamentos que me leva àquele resultado. Para eu perceber isso, o que que eu tenho que fazer? Dar uns passos para trás, tem que analisar, tem que entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes a pessoa tenta mudar e aí ela fica dependente da motivação ou de uma euforia, né? Muitas vezes a pessoa não quer sentir tédio e para você às vezes vencer um hábito ruim é tedioso, né? Pensa lá você ficar 1 hora na esteira, andando igual um rato na roda de hamster ali. Cara, é tedioso, né? Se você não tiver um celular ou se não tiver passando nada legal na TVzinha da academia, vai ser uma bosta. Ponto, tá? Nem sempre é espiritual, às vezes é um hábito. Às vezes você tem que vencer um hábito e a força de quebrar um hábito, cara, é tremenda, é gigantesca, tá? Maurício, como eu sei que eu estou refém de um hábito negativo? Você pode ver que você tem 10 começos versus zero resultado. Você tem 10 iniciativas para nenhum resultado com aquilo. Isso vai mostrar para mim que você tá com um problema de hábito negativo, uma vontade fraca, uma vontade mal treinada, do que necessariamente que você tá com algum problema espiritual. E aí as pessoas tendem a vincular isso a sinais, como eu disse, né? Então, nossa, eu quero empreender, vamos supor. Aí eu tomo o primeiro não. Aí eu falo, tá vendo? Isso era o sinal que eu precisava para poder voltar para a empresa que eu tava. Nossa, era isso. Olha, eu tomei um não aqui. É Deus falando comigo. Maurício, para. Para. E como eu disse, às vezes você só não tá habituado com essa demanda nova. A gente tem dificuldade de perceber isso. Tem mesmo, tá? Não é novidade que a gente tem dificuldade em começar algo diferente. E nem sempre é alguém querendo seu mal, nem sempre é Deus impedindo você de viver aquilo. Às vezes você só é ruim e você vai ter que ficar bom, né? Acabou, né? Então eu convido vocês aí a não desistir por pelo menos 12 semanas, tá? 2 meses, melhor, 3 meses. Se vai iniciar um projeto novo, tenta por uns 3 meses pelo menos, sabe? Com uma rotina fixa, sabe? Com foco em terminar, medir as entregas certinho, sabe? Medir entrega, não intenção. Eu queria, para amanhã eu tô querendo tanto e tanto. Tá, mas o que que você vai fazer de fato? Medir entrega, sabe? Como eu sei que meu dia foi bom? Por causa desse fato, dessa entrega, entendeu? Pelo menos umas 12 semanas aí, se você não tiver resultado, nenhum resultado em 12 semanas, mas assim, não é 12 semanas que você falou que ia começar não, tá? É 12 semanas de rotina fixa, focado e buscando medir entrega, não vontade, tá? É isso. Se você fizer isso em 12 semanas, você não conseguir fazer nada, não conseguir avançar nem um pouquinho, eu deixo você desistir, tá? Mas se você em 12 semanas conseguir avançar, coisa que eu acredito que você vai conseguir, tá aí o seu sinal, né? Aí fica mais fácil para você, tá? Mas se você quebrar no meio, você zera a contagem, tá? Se você ficou uma semana sem ir na academia, se você ficou uma semana sem prospectar clientes, se você ficou uma semana sem pintar mural na rua, cara, zera a contagem e começa a contar 12 semanas de novo. Quero ver você não resolver isso daí, beleza? Outra coisa que parece espiritual, mas não é. Social. O que que é o social? O que que é o social que é confundido com o espiritual? É aquela carência, aquele apego,
aquele grupo manipulador que a gente às vezes frequenta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É, tem algumas filosofias espirituais que colocam muito o sofrimento como caminho, como único caminho para qualquer tipo de iluminação, né? Para qualquer tipo de crescimento e tal. Só que eu concordo que a gente tem que fazer muitas coisas que a gente não quer, tá? Só que depende, galera. Depende do quê? Pode ser que você tenha caído na sua vida aí, a vida tenha levado você a frequentar algum grupo de FDPs, tá? Algum grupo que as pessoas não vão deixar você sair dali, tá? Toda vez que você tentar sair dali, é o tal do balde de caranguejo. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? Balde de caranguejo, bacia de caranguejo. Eu já vi uma bacia de caranguejo e realmente é assim. Você colocar um monte de caranguejo numa bacia, toda hora que algum deles tentar sair, algum vai puxar ele de volta, né? Então, é, tem muito lugar que a gente frequenta que é uma bacia de caranguejo, que é um balde de caranguejo. Você vai estar lá dentro, lá, enquanto você tá na merda ali com todo mundo, incrível. Quando você tenta sair, alguém vai tentar te puxar de volta. Você tenta sair, alguém vai tentar te puxar de volta. Isso é com qualquer lugar ruim, tá? Poxa, eu tô tentando largar um vício. Ó, cara, esse final de semana, vamos supor que eu fosse drogado. E pra você drogado, você não consegue ser drogado sozinho, você tem que ser drogado com uma trupe, né? Galera, ó, esse final de semana aqui eu tô suave, vou ficar em casa, tal. Primeira coisa que a trupe faz é aparecer na sua casa com todo mundo, o carro lotado de droga e de bebida para que vocês passem aquela noite da hora, né? Do jeitinho que o diabo gosta, curtindo aí a madrugada. É isso, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com o social nem sempre é espiritual, tá? Pode ser que você faça parte de um balde de caranguejo, de uma bacia de caranguejo, tá? E aí, às vezes, por carência, por apego, né? Tem muitas famílias que são baldes, bacias de caranguejo. Tem família que todo mundo é quebrado, todo mundo é divorciado. Tem família que todo mundo é servidor público, não que isso seja um problema ou negativo, mas tem família que todo mundo é advogado, e você quer ser pintor, entendeu? Tem família que todo mundo é médico e você quer ser engenheiro. Sei lá, cara. Todo lugar vai ter uma bacia de caranguejo que, quando você vai tentar sair, você vai sentir uma resistência muito grande. Mesmo, 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 mesmo. E aí, você não pode se perder nessa carência, nesse apego a esse grupo, né? Eu hoje, vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho dificuldade alguma. Sim, eu não tenho dificuldade alguma em deixar grupos. Eu amo o Prime, eu amo a comunidade, eu amo minha família, eu amo todos os lugares que eu tô hoje. Mas eu nem sempre amei todos os lugares que eu estive. Teve lugares que eu fui aceito, teve os lugares que eu tive que cumprir alguns símbolos para poder estar ali, né? Como por exemplo fumar, como por exemplo fazer merda, entendeu? Já tive que cumprir alguns sinais para fazer parte disso. Parte da minha missão hoje é fazer com que outras pessoas não precisem disso para, né, para se sentir pertencente. Mas toda vez que a gente tenta sair, a gente enfrenta aquela chantagem mesmo, né? Se você, por exemplo, vem de uma família onde todas as mulheres são divorciadas e você tenta casar, a primeira coisa que vão fazer é falar: olha o que eu passei, você vai ficar na mão de homem, você tem certeza? Tem certeza? Olha o que aconteceu comigo, com a sua tia, com a sua madrinha, com a sua prima, e começa. Tem certeza que você vai querer? Tem certeza que isso, que aquilo? E aí dá-lhe você ter que falar: não, mas, eu sei, tia, eu sei, mãe, eu sei, sabe? Mas eu queria testar, queria ver. E aí o pior é que por viés cognitivo, às vezes você até acaba errando igual, porque é a cartilha que você tem. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, tá? Você frequentar lugares, tá? Que
é muito secreto, não pode contar muito pra ninguém, sabe? Eu sempre falo pros meus filhos aqui, tá? Se você tá fazendo alguma coisa na rua que você não pode me contar, tá errado, tá? Se você tá fazendo alguma coisa na rua que você não pode chegar em casa e me falar que você tá fazendo, tá errado. Já é o primeiro sinal de que você tá fazendo bosta, é não poder contar em casa. Beleza? Não tá bom, pai. Entendeu? Ou grupos ou pessoas que te levam a se isolar, tá? Isso daí também não é encosto, não, não é. Ah, eu vou rezar pelo meu filho que tá se afastando de casa. Não, ele tá fazendo parte de um grupo, tá? Não é espiritual, não, é dinâmica com gente mesmo, sabe? É social. Meu filho tá se afastando da igreja. Claro, só anda com esse tipo de gente aí que você tá vendo. Que vida tem o Jefinho? Que vida tem o Mateuzinho? Nenhuma. Vai levar seu filho pro buraco, né? Tem até aquela fala da Ana Carolina e do seu Jorge. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, né? Então, é isso, sabe? Vai acabar caindo no lugar desse. Então, o que eu trago para você aqui, para ajudar você que está sentindo que vai cair nesse lugar aqui social, que o social está afundando você, que você tenha duas pessoas aí que você possa compartilhar para ajudar a tomar decisão, pelo menos duas, tá? E que você consiga, como eu disse, ter essa transparência também fora da bolha, né? Fora do meio que você tá ali, que você consiga estabelecer limites para aquele grupo, entendeu? Porque, como eu disse, nem sempre é espiritual. Vou dar um outro exemplo para você. Se você só anda com pessoa de um determinado viés. Por exemplo, eu só ando com pessoas que, vou dar um exemplo bem chulo aqui, que curtem nazismo, sabe? Que acham que nazismo é da hora. Cara, não tem como você falar que você não faz parte daquilo, que isso não é você junto também, entendeu? Então, eu compartilhar do tipo, olha, tô colando com essa galera aqui, o que que você acha? Falar às vezes com um padrinho, falar isso com o tio mais velho, que não necessariamente pode ser sua mãe, seu pai, vai ajudar você a ter esse insight. Porque o primeiro que fala assim, cara, ninguém que anda com esse tipo de gente não é esse tipo de gente, né? Igual aquelas. Isso aqui eu já vi atendimento já, tá? Ai, todas as minhas amigas são puta. E você é o quê? Ah, não. Eu não, eu sou de boa. Entendeu? Ah, elas são tudo, sai com casado e tal, não sei o quê. E você? Ah, eu fico na minha, eu sou casado também e tal. Assim, pô. Ah, isso é machismo. Pô, não sei. E se eu só andasse com um ladrão? O que que eu seria? Né? Se eu só andasse com um bandido, o que que eu seria? Se eu só andasse com um nóia, o que que eu seria? Então, assim, não tem como a gente fugir da tal da média das cinco pessoas. Então, é isso, assim, sabe? Pode ser, galera, que outra coisa que não seja espiritual, tá? Pode ser uma questão de narrativa que você assumiu, tá bom? Narrativa. O que que é narrativa? Narrativa é a história que você repete sem parar, tá? Narrativa é como se você comprasse um roteiro de vida, sabe? Vocês conhecem aquela pessoa que é passada para trás em todos os negócios que ela abre, a pessoa que é passada para trás em todas as que ela faz. É uma pessoa que comprou para ela uma narrativa e ela acha que é o quê? Que é um karma. Meu, é um karma para mim. É sociedade. Nossa, é um problema, porque, nossa senhora, o que que eu faço? Sabe? Toda vez que eu vou aqui, toda vez que eu abro um negócio, dá alguma coisa errada, toda vez que eu compro um carro, alguém bate, toda vez que. Cara, diferente do viés cognitivo, tá? Que é uma validação por fatores externos, entendeu? A pessoa, ela junta ali Lé com Cré e compra aquilo para ela. A narrativa é a história que ela conta. Então, por exemplo, a pessoa fala aos quatro ventos que ela é pobre mesmo. Ah, porque vida de pobre. Ah, porque o pobre não tem um dia de paz. Ah, porque o pobre isso, porque o pobre aquilo. Ah, porque eu não sei o quê. Significa que Deus é contra ela prosperar? Não.
É que ela fala essa merda tanto, né? A história que ela conta dela mesma é tanto e tantas vezes que não tem como falar que isso é algo espiritual, que é Deus que não quer que ela prospere. Não! Cara, Deus disse assim: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Entendeu? Claro que a gente falando para Deus, né? Que seja feita a sua vontade nessa terra como no céu. É Deus que é o melhor pra gente. Não é que ele quer o que a gente quer, às vezes nem sempre tá em alinhamento, né? Mas Deus quer o melhor pra gente, cara. Se o melhor pra gente, pô, vai falar que o melhor pra você é andar de Celta, duas portas, sem ar. Vai falar que o melhor pra você é morar no fundo de Guaianazes, ali. Falar que o melhor pra você é ter gente traficando na rua da sua casa. Não é, entendeu? Mas se você, enquanto você não parar de contar essa história de que você é de quebrada, de que você é favela, de que você é isso aí, de que você, sabe? Fica difícil de você sair dessa daí. É uma maldição hereditária. Uma maldição que acompanha minha família. Toda minha família mora em favela, eu sou de favela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enquanto a narrativa for uma coisa que você ficar se prendendo e ficar contando essa história, frase absoluta, zero responsabilidade, é difícil, né? É difícil, tá? Enquanto você conta cria para você um roteiro de vítima, né? Ou então quando você cria um roteiro de mártir, né? Não sei se vocês já viram aquela pessoa que tudo é com ela, tudo dá errado para ela. Então, assim, tem 10 pessoas na sala, uma apanha, é ela. Tem 5 pessoas no carro, bate o carro, quem se machuca? É ela, tudo é ela, sabe? Então, assim, é complicado. A gente precisa muitas vezes analisar a narrativa que a gente acredita de vida, porque não é espiritual, tá? A narrativa não é espiritual. Se você conta para todo mundo e acredita piamente, fala aos quatro ventos de que a sua vida é tananana, é o que você é o que vai reforçar como você enxerga, reforça as suas ações e reforça o resultado. O resultado reforça o que você enxerga, que reforça as suas ações, que reforça o resultado. E aí é um ciclo sem fim, entendeu? O Wallace está falando, se perguntando se narrativa seria crença. Sim, Wallace. Mas assim, é crença. Só eu vou tratar a crença agora no próximo item. Mas a narrativa é muito mais o roteiro. Sabe o roteiro que você não só a crença é como, por exemplo, assim, olha, pular do terceiro andar mata. É uma crença positiva, sabe? Agora, assim, narrativa é, cara, eu só moro em casa de três andares, todo mundo da minha família mora em casa assim. Eu nem sei se eu consigo me afastar da janela, porque todo mundo se suicida da janela na minha casa. Então, lá, e você começa a criar história. É uma narrativa, é uma coisa que você tem que cumprir, sabe? Assim, que você parece que você quer viver aquela história toda, sabe? Com toda determinadinha, e às vezes não, né? Às vezes aquilo que você tem na sua cabeça é bem aquém do que você poderia viver, sabe? Vou dar um outro exemplo. Pessoas que vêm de família de classe operária, né? Que tem algumas ideologias e tal. Cara, é muito difícil para uma pessoa dessa conseguir empreender. Ela sempre vai ter muita dificuldade, porque ela cria uma narrativa para ela de que a vida é assim, assim, assado, de que você cresce, arruma um emprego, se aposenta. Então, é complicado. A narrativa de vida que a gente cria, ela determina muito o roteiro mesmo da nossa vida. Pensa o roteiro como um livro, começo, meio e fim, sabe? A narrativa ela cria isso, ela perpetua isso. E nem sempre é Deus querendo que você viva mal, que você não tenha, que você. Sabe assim? Então é um pouco disso. Para você que percebe que está construindo uma narrativa negativa, do tipo, ai, todo chefe passa eu para trás. Nossa, toda vez que eu chego numa empresa eu arrumo alguém para perseguir. Cara, eu conheço pessoas que são abusadas sexualmente, tipo assim, gente se roçando nelas, em qualquer canto, velho. Parece que a pessoa atrai abusador. A pessoa tá no busão, tem gente roçando nela. A pessoa tá na fila da padaria, tem gente roçando. Meu, aonde ela vai, tem. Entendeu? Tem lá 10 mulheres. É com ela que o cara vai, entendeu? Procurar assunto. É muito louco isso. E aí, é, o jeito que a gente reverte essa aparentemente maldição espiritual que a gente acha que está vivendo é reescrevendo a narrativa mesmo com fatos.
tá? Então, voltando ao exemplo aqui da vida, né? É, cara, eu projetar, por exemplo, como que vai ser a minha vida quando eu tiver com 80 anos, já ajuda eu a reescrever a narrativa de vida. Então, como que eu quero me ver lá na frente? Eu quero me ver casado, solteiro, eu quero me ver com quanto de dinheiro, quantas posses, quantas casas, quantos carros. É difícil a pessoa se enxergar assim, mas a gente vai ter que aliar fatos com escolhas. Todo dia eu acordo e tenho uma escolha a fazer, entendeu? E aí você vai definir algumas coisas, algumas ações aí para você, mas enxergar a sua vida, como eu disse, com fatos e escolhas, porque nada é determinado e com certeza a forma com que você repete a sua vida, repete as coisas na sua vida, repete as frases, repete tudo, acaba atrasando você de viver. E não é maldição espiritual, não é Deus que não quer, não é Deus que não quis, nada. Às vezes é você mesmo travando o seu próprio progresso aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui filosófica. Como assim, Mal? Filosófica, eu não vou colocar espiritual nem religioso aqui, porque a gente pode confundir na etimologia, mas eu quero trazer aqui filosófico às vezes como princípios e sentido da vida, tá? Tem muita gente que acha que o sentido da vida às vezes é raso, sabe? E como eu disse, diferente da narrativa, a narrativa e o sentido de narrativa e o sentido de filosófica, eles diferem em a narrativa é uma história que eu conto e a filosófica é uma história que são princípios que eu absorvo, sabe? Então, por exemplo, eu tava uma vez no CFC, fazendo CFC, e aí eu tava vendo uns caras trocando uma ideia lá, né? E aí tinha um cara que falou assim: Nossa, mano, você é louco, dormi mó tarde hoje. Aí eu, né, tava aqui, o cara tava no meu raio de visão aqui, mas eu não engajei na conversa. Aí ele falou assim, né, mano? Dormi mó tarde. Aí o outro cara perguntou pra ele assim: Dormiu tarde, mano? Tá fazendo o quê? Tava na balada? Ele falou: Não, mano, eu fiquei na lojinha. Pra quem não sabe, lojinha é um nome que paulista dá pra boca de fumo também. Então, não, eu fiquei na lojinha até 4 horas da manhã. Cê é louco, eu vim direto, mano. Nossa, eu tô mal, tô cansado, tal. Aí o cara que ouviu que era também, né, metido a malandrinho também, falou: Você é louco? Você faz, mano? Faz? Você é do movimento? Aí o cara falou assim: Ah, mano, você tá ligado, né, mano? Nós quer comprar uns donuts pras crianças tal, e não sei o que, e é o que sobra pra nós. Aí eu falei assim: Caramba, aí me interessou o assunto, aí eu fiquei com o ouvido aqui, né? Aí o cara falou assim: Ah, mano. Mas não dá nada não, mano. O negócio é ser vilão mesmo. Aí ele foi convencer o cara aqui, ó, na filosofia. Você prefere ser vilão ou ser herói? Falou pro moleque que ele tava conversando. Aí o moleque, tipo assim, sabia que era pegadinha, né? Aí falou assim: Ah, mano, eu prefiro não ser nada, né, mano? Nem ser vilão, nem ser herói. Eu sei que os dois têm pró e contra, né? Aí ele falou: Você sabe a diferença do vilão pro herói? Aí o cara falou: Não, não sei. O moleque falou: Não, não sei. Aí ele falou assim: Ó. O herói mata quem ele ama pra defender quem ele não conhece. Tipo isso. E o vilão mata todo mundo pra defender quem ele ama. Você não viu o Coringa? Tipo Coringa. Aí eu falei assim, nossa, velho, olha só como que uma filosofia de vida impacta a mentalidade de um cabra, né? Impacta a mentalidade de um cara. Então o cara, ele trouxe um crime, né? Artigo 12 do Código Penal Brasileiro, tráfico de drogas. Ele trouxe três filosofias para justificar um crime que no final ele tava, tipo assim, no final ele só faltou que pegar currículo dos caras ali, entendeu? Do tipo,
Cara, é muito top fazer isso. Eu sou vilão. Quem aqui não passaria por cima do que for pra defender quem ama, né? Porra, né? Quem aqui não faria o que o que fosse necessário para poder também dar condições minimamente bacanas para quem ama também, né? Então, você vê que uma questão de filosofia mesmo, uma filosofia de vida, um princípio que se adere, ele tem a capacidade de arrebentar com a cabeça de uma pessoa, de arrebentar com decisões, com escolhas, entendeu? E tem muita gente que se enfia em diversas filosofias complicadas de se viver, tá? Tem diversas religiões que são verdadeiras seitas, né? Que faz muito mais mal do que bem para quem tá ali dentro, né? Aquilo lá só funciona porque qualquer um que sai uma grama fora é tirado dali, é excomungado, é expulso, é desassociado, entendeu? Daquele lugar. Então, muitas vezes, galera, você comprar uma filosofia de vida ruim, muitas vezes não é espiritual, às vezes só tá fazendo merda, assim como hábitos, né, também podem ser hábitos, acho que são mais coisas carnais, diretas que você toma de ação, e acho que filosóficas são mais as ideias que você acredita, são mais sabe, as coisas que você tem de princípios e valores. Então, se você, por exemplo, como eu dei antes de começar a gravar, né? Aquele meu colega que tudo para ele era um sinal. Se você virasse o pé, era um sinal. Se você tivesse gripado, era um sinal. Se você tivesse atrasado porque seu filho acordou com febre, era um sinal. Tudo era um sinal. Cara, era um saco conviver com esse cara. Nesse ponto, ele era legal em várias coisas, mas quando tinha algum negócio desse lugar assim, era um baita pé no saco, cara. Era uma baita de uma encheção de saco que a gente que a gente, sabe, tinha mesmo que omitir muitas vezes, sabe? Algumas coisas porque pro cara tudo era sinal, pro cara independia a verdade, porque era tudo aquilo que ele sentia e o sentir para ele era muito importante, estava acima do que era verdade, né? A gente cansou de falar assim, olha, cara, essa pessoa é ruim. Ele falou, mas se você for pensar, Jesus colava com bandido e com prostituta, cara. Como que eu vou tirar esse cara de perto de mim? Às vezes pode ser o que ele precisa. E foi o cara que passava a perna nele, era o cara que roubava ele. Então, assim, é complicado. Você vê que essa questão filosófica nem sempre vai te ajudar, tá? Nem sempre vai dar um bom sentido para você do que você está buscando, tá? Para encerrar, que já tá 9h15 aqui já, vou passar para vocês o último, que pode não ser espiritual, tá? Às vezes pode ser clínico, clínico mesmo. Mas que clínico feio, né? Mas eu vou fazer de novo. Clínico. O que é clínico? Muitas coisas, às vezes, elas se somatizam, tá? Como eu disse, o fim de várias coisas dessas daqui, muitas vezes ela somatiza já na sua biologia mesmo, né? Às vezes você desenvolve uma depressão, às vezes você desenvolve um toque, às vezes uma psicose, entendeu? Às vezes uma mania, sabe? É, Às vezes uma esquizofrenia, uma palavra que eu usei algumas vezes. Então, assim, pode ser que você tenha de fato um caso clínico na mão, tá? Quando você perceber que, cara, eu tentei aplicar boa parte das coisas que o Maurício falou aqui pra corrigir, pra reparar e tal, e não tá rolando, sabe? Nem sempre é falta de fé, tá? Às vezes é falta de saúde mesmo. Às vezes é falta de saúde mental, às vezes é falta de saúde física, às vezes é falta de saúde, diversas coisas, tá? O que eu quero dizer aqui é que algumas paradas precisam de médico, precisa de fato de uma alopatia, precisa de fato de medicação, tá? Nem tudo se resolve na meditação, na respiração, no SVH, nem tudo, tá? Nem tudo. Bastante coisa resolve ali. Mas
algumas já estão há tanto tempo erradas que já estão completamente somatizadas no corpo físico da pessoa, entendeu? Então dei um exemplo aqui, né? Qualquer vozes da cabeça que você ouça para a psiquiatria é esquizofrenia, e aí ainda bem que eu não tenho colegas psiquiatras. Mas assim, se você não cuidar, né? Se eu não cuidar, por exemplo, dos meus hábitos, do meu corpo, do meu cognitivo, do meu emocional, do meu social, entendeu? Da história de vida que eu conto, daquilo que eu acredito, com certeza eu desenvolveria um quadro clínico, pessoal. Eu tenho certeza que eu desenvolveria um quadro clínico, porque todo o espiritual ele é regulado por esses fatores que eu expliquei para vocês. Tudo isso daqui influencia no espiritual, mas nem tudo, como eu disse, é espiritual. Às vezes a gente vai ter um problema que ele é isolado, um fato que ele é isolado, nem sempre é espiritual. Às vezes você consegue corrigir isso, sabe? Mudando alguns hábitos e comportamentos. Né? Jesus mesmo, quando curava, ele falava, vai e não peques mais. Né? No português claro, ó, eu arrumei aqui a cagada que você fez, mas vê se não faz de novo, por favor, tá? Isso era com um endemoniado, isso era com um paralítico, isso era com um monte de gente que ele ia curando no caminho e falava, ó, vai lá, só não dá mais dessa, né? Pode ser que tenha somatizado e pode ser que algum médico precise, que você precise ir em algum médico, seja ele qual for, tá? Nem tudo você vai conseguir resolver 100% com oração, com meditação, sabe? Eu conheço pessoas que desenvolveram síndrome do pânico absurdo depois de morte de parente, que não tinha pastor, não tinha padre, não tinha ninguém, não tinha terapeuta, não tinha nada. Só tarja preta ajudou a pessoa a se manter online enquanto a terapia, o pastor tentavam fazer efeito. Entendeu? Tem muita coisa que é clínico mesmo. E aí não vai tentar vencer um negócio que já está errado há um baita tempo, achando que vai resolver com o que era paliativo lá no comecinho, né? Lá no comecinho. Então, no geral era isso. Eu procurei não me estender muito mais aqui. Quero ouvir vocês, quero ver o que que vocês acharam. Como eu disse, essa seria uma aula um pouquinho diferente, mas eu procurei abordar vários pontos dessa seara aqui do que poderia ser ou não uma questão espiritual. Como eu disse, tudo pode refletir no espiritual. Eu acho que boa parte do que eu falei aqui reflete sim no espiritual, só que ah, se a gente analisar isoladamente muitos fatos, a gente consegue ter muito mais autorresponsabilidade para lidar com o problema que a gente está enfrentando, entendeu? Como eu disse, Deus quer o melhor pra gente, entendeu? Ele nunca vai querer ver você doente, mal, fudido no chão, não sei o quê, entendeu? Às vezes que isso acontece pode ser por pura imprudência sua, pode ser por pura imperícia sua, entendeu? E aí Deus não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, ele tá até mandando essa aula pra você aqui pra ver se você acorda e para de culpar alguém que não você pra sair dessa merda. Então, é nesse lugar que a gente andou hoje. Foi mais ou menos o que eu tentei falar lá para minha cliente no atendimento. E ela não gostou muito não, porque tava gostoso o, acreditar que era um fator externo, né? É tipo aquele meme assim, quando eu começo a me instruir, né, espiritualmente e descubro que a culpa é minha de todas as merdas que me aconteceu, tipo, sabe, aqueles memes da pessoa indignada e tal. Mas é mais ou menos isso, assim, a gente tem muita coisa que é, de fato, responsa nossa, tem algumas que não são, tem casos isolados, mas, na minha opinião, a regra é o que eu trouxe aqui. Há exceções? Há. Só que tem uma frase que eu adoro. A exceção é a regra do burro. Se você se apegar à exceção, tá no sal. Só exceção, tá no sal. Vamos para regra, de via de regra é isso. E vamos lá, Wallace, por favor. Eu tô falador hoje. É... Peraí, tá me ouvindo? Uhum. Tá.
Deu pra entender super. E assim, pra quem há 3 anos atrás não acreditava em nada dessas coisas, né, e achava que não tinha conexão nenhuma espiritual, e hoje em dia fica tentando também, né, entender um pouco onde que tá esse espiritual, onde não tá, enfim. Então, pergunta de 1 milhão de dólares: o que que é o espiritual pra você, então? Porque, ok, eu entendi o que não é. Enxergo que algumas coisas ali pode ser uma consequência. Por exemplo, o corporal, eu acho que é o que eu mais fiquei ali olhando e falei, tá, será que, não sei, uma sensação corporal, eliminando todo o resto, tá tudo bem com a minha saúde, eu tô ótimo, tá tudo certinho, me cuida, nanana, mas veio uma sensação corporal. Então, isso é espiritual? O que que é espiritual pra você? A gente pode dividir, Wallace, entre dois sentidos espirituais. O espiritual, que é de fato de Deus superior, a gente pode, se for, abrir uma caixa só e dar uma etiqueta nela de Deus e não de Deus, assim, sabe? A gente pode dividir isso. Aí você pode pôr de Deus aqui todas as crenças de que existem coisas espirituais que querem nos ajudar e nos ver progredir. E aqui o que não é de Deus, tudo que quer que a gente afunde ou permaneça em estado de dor e sofrimento, tá? Então, assim, tem duas coisas que a gente vai dividir aqui o que é espiritual. O que de fato é espiritual, o que de fato é de Deus, eu estou usando uma grande etiqueta, uma palavra-chave curta para resumir Pra resumir tudo, né? tudo, cara, é pra cima, é leve, é tranquila, sabe? Não dá medo, sabe assim, é uma coisa que é muito fluida, se a gente pode dizer. Então, vou dar um exemplo pra você. Quando você foi fazer a sua transição, eu imagino que tenha sido uma decisão muito tranquila de fazer. Não que viver a transição seja leve, mas quando você tava ali, sabe, assim, refletindo e pensando, aí vem aquela sensação, aquela inspiração, aquela coisa divina mesmo. Você fala assim, nossa, tá aí, verdade. Vou transicionar. Eu acho que eu tenho muito mais para agregar com o mundo do que eu estar trabalhando aqui como, acho que você comentou que era a área financeira, né? Então, é nesse lugar assim, sabe? Não quando a gente tá, por exemplo, nossa, eu tô dopado de emoções e sentimentos e aí me vê uma coisa na cabeça e é Deus. Calma, às vezes não é, entendeu? Então, é nesse lugar que eu quero trabalhar com você. Quando a gente sente quando a gente tem uma certeza que a gente tá no caminho certo, que a gente tá fazendo o que tem que fazer e tal, você tem que analisar o seu estado de espírito agora, tá? Eu tenho uma métrica minha, pessoal, da minha cabeça, eu e as vozes da minha cabeça, que é assim: se eu estou no estado de espírito negativo, Wallace, eu posso ouvir o número da Mega Sena, eu descarto. Eu em estado de espírito negativo, o que significa isso? Se eu tô emputecido, se eu tô com raiva, se eu tô com medo, se eu tô sabe, triste, tudo o que, né, vozes da minha cabeça passam, eu descarto. Tudo, 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 100%. Se eu tô irritado e eu tenho vontade de, vamos supor, vai brigar com a minha mulher. Pega o carro e vai embora, pega o carro e sai de casa, pede divórcio, passa o carro em cima dela. Sabe assim, começa um negócio, um monte de coisa, entendeu? Joga a merda nela, caga no meio da sala. Começa a vir uma aleatoriedade de coisa, assim, que eu falo, nossa, eu vou ficar na minha aqui, ó, quietinho. E deixo o bololô passar. Aí, pô, isso foi espiritual, mas foi de Deus? Com certeza não, entendeu? No dia seguinte, quando eu reconheço que, pô, eu também fiz merda, né? Também falei que eu não devia ter falado. Geralmente, quando eu dou umas patadas em umas pessoas, no dia seguinte eu acordo e falo, nossa, aí eu fui usado pelo Satanás agora. assim, mas brincadeiras à parte, quando a gente tá num momento assim, Wallace, de tranquilidade, sabe? Quando você tá sereno, quando você tá com a mente silenciada, quando você tá calmo, é impossível que você sinta algo para baixo, tá? Geralmente você pode ver lá como a Ladybug lá, você gatilha uma emoção negativa de qualquer coisa, seja uma notícia da televisão, seja alguém falando que foi roubado no bairro, e aí o seu estado de espírito, o seu emocional, vuf, para baixo, e aí começa a cabeça. Não, porque eu vou comprar uma arma, eu vou comprar uma 12, eu vou pôr cerca elétrica, eu vou pôr câmera, e começa a cabeça. Blá, blá, blá.
Aí você fica calminho, fica quieto, entendeu? Porque de fato é espiritual, só que como eu disse, a gente tem às vezes uma mania de nem sempre é e a gente fala que é. No caso que eu dei da minha cliente lá, ela era uma pessoa que ela estava tão errada na vida que tudo ela queria arrumar uma justificativa para não assumir a responsabilidade dela de estar fazendo merda com a vida dela. Entendeu? Aí eu falei, cara, mas tem tanta coisa que a gente faz, né? Tem tanta coisa que a gente assume pra gente que vai levar a gente a desacreditar, que é mais ou menos isso. Então, quando for espiritual, Wallace, não vai ter sombra de dúvida. Não vai ter dúvida de que é espiritual, entendeu? Do tipo, nossa, eu tô fraco, ai, não sei, cara, eu acho que isso é um sinal. Cara, quando é mesmo, sabe? É um negócio claro e, sabe? Pisca assim, tipo, pra você que é real, você não tem dúvida de que é uma coisa positiva, de que é de Deus mesmo, que é, sabe? Nossa, eu tive um contato agora, eu senti uma presença maravilhosa, um perfume, um cheiro. Você pode olhar para o contexto. Se você estiver num contexto bem em alta, se você estiver num contexto de paz, de serenidade, de presença de espírito, cara, impossível ser uma coisa zoada, impossível ser uma coisa, sabe, negativa. E é nesse lugar que você vai frequentar. Como que eu tô na hora que eu tô recebendo isso, sabe? E aí Entendi. você Então, pode falar. não, pode concluir? Não, eu ia falar assim, mas assim, já vão haver momentos em que você também tá muito lá embaixo, que aí vem como uma voz tipo de um, um pai, tipo assim, ô, para aí, calma aí, segura aí, entendeu? Mas aí, é como eu falei, não são, você percebe que não são vozes que afundam mais você, são vozes que te buscam trazer de volta. Então, quando você tá lá cagado de medo lá, de que, sei lá, não vai conseguir pagar as contas esse mês. Aí você tá aqui com medo, o estado de espírito não mudou ainda. Só que aí você lembra e fala, poxa, e se eu fizer uma promoção? Entendeu? Aí é Entendi. positivo, te ajuda, tá te tirando desse lugar. Geralmente, quando vai afundar você mais, você descarta. Você fala, nossa, não, deixa pra lá. Então é muito mais como. Se eu tô pegando a linha de raciocínio. O que aquilo tá me levando? Aonde aquilo tá me levando? Seria mais ou menos assim. Se aquilo tá me levando pra ficar pior, numa situação ruim, porque é isso que eu ia perguntar também. Eu posso estar muito mal, péssimo, e acontecer alguma, sei lá, intervenção espiritual, seja lá o que nome a gente tá usando aqui, que vai. Isso que você falou. Vai me tirar, mas vai me elevar, vai me. Então, talvez não é só o estado de espírito, né? É onde isso me leva depois, né? E aí é um passo que eu acho que eu vou chamar assim de um passo dois da autopercepção, né? Então, assim, cara, se eu tô aqui, né? Aí chegou a Joana aqui na sala de novo. Se tá me dando uma vontade de brigar, de falar, nossa, por que que você veio aqui de novo? Você tá aqui, mocinha, aqui, ai, 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 ai. Cara, não, né? Isso vai ser negativo pra mim, né? Vai ser negativo pra ela como criança. Então eu descarto. Agora, se é uma coisa que vai ser do tipo, eu dar uma atenção, eu dar uma moral aqui e tal, uma sensação de fazer isso, eu me agarro a essa positiva, né? Precisa, como eu disse, de uma fila de processamento para sua parte emocional. Veja aqui para sua parte emocional não influenciar a parte espiritual, porque como eu disse, vai sintonizar, entendeu? E aí você consegue, através desses hábitos, você consegue ter essa noção. Ai, nossa, eu cometo o pecado da gula, só como porcaria. Cara, você é habituado a comer porcaria, então, obviamente, que a hora que você tentar parar, não necessariamente vai ser espiritual, vai ser químico. Você quer comer mais doce, você adora doce. Seu corpo nem consome gordura porque você enfia doce pra dentro e ele não para de comer. Então, não necessariamente você tá com encosto de doce. Você só tá com o corpo viciado quimicamente na glicose, acabou. Então é nesse lugar assim, sabe? Show. Faz sentido pra você, Wallace? Você que é um cara. Faz, não, é porque assim, quando você foi trazendo assim, eu conseguia ver, não, talvez não em todos, mas acho que talvez a maioria ali, que em cada um eu poderia encontrar uma conexão espiritual. Algo que poderia afetar o meu cognitivo, meu emocional, meu corporal, por exemplo, que não necessariamente é ruim.
né? Ou que pode estar me tirando de algo ruim e que eu sinta, ou que eu veja, ou que venha um pensamento, ou que venha alguém do social, do filosófico, sei lá, sabe? Então Sim. é nesse lugar que eu fiquei tentando pegar, assim, sabe? A conexão. Todos eles trazem, mas como eu quis trazer aqui, é que algumas vezes a gente tem alguns fatos isolados que já não é espiritual. Então, dei o exemplo do chocolate. Ai, nossa, eu não consigo parar de comer. Nossa, acho que eu tô com um encosto. Cara, às vezes não, às vezes você tá, como eu disse, tá viciada naquele tipo de comida, naquele tipo. O corpo, ele força a gente. Se você comer macarrão segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado e domingo, você vai querer ou pizza, ou pão, ou lasanha, alguma coisa do tipo. É tendência, por exemplo, do corpo. Aí você tá com o encosto da massa, o encosto italiano seu, o Don Corleone seu encosto? Não, entendeu? Uma coisa biológica mesmo. Então, é nesse lugar. Obviamente, como eu disse, que se você não tá bem, se você tá se sentindo fraco e tal, abre espaço sim. Só que, como eu quis dizer, se você colocar isso de uma forma, de uma forma mais. Ela quer mexer com os nordestinos aqui, com o trio virgulino. Vai lá, vai, meu amor. Vai lá com a mamãe, vai. A mamãe aqui, ó. Tá chamando você. Então a gente tem esse viés de se confundir muito e tem pessoa que não tá com nada disso e acha que tá, entendeu? E principalmente aquela que vai se enviesando nisso. Então, poxa, você deu exemplo dos assaltos do bairro aqui, né? Os assaltos do bairro aqui é um grande exemplo, né? O bairro tá vazio. Se eu pôr a cara na rua aqui, não tem ninguém na rua. Antes de começar a ter essa onda, né? E pode ser que quem sair para fora aí hoje vai ser assaltado se estiver somente com medo. E não é porque, nossa, ela conseguiu criar. Foi como eu falei, se você tem pensar muito que você é um boi, não vai nascer chifre em você. Entendeu? Às vezes é porque é pra pessoa mesmo tomar tá escrita lá que é pra ela ser assaltada mesmo e vai ser, e acabou. Às vezes ela tá na hora errada, no dia errado. Não sei, entendeu? O que eu quero tirar aqui é um pouco de tentar brincar de Deus, entendeu? Tem muita coisa que tá na tua mão, sabe, Wallace? Tem muita coisa que tá na sua mão. E aí você pode fazer a tua parte, que vai ajudar isso no espiritual. E você tá certo, todos os viés que eu coloquei, todos eles influenciam sim. Mas às vezes eles isolados não são um problema, entendeu? Ô, Mal, eu acho também que é muito, esse lado que você está levando, é muito desculpa, né, que as pessoas dão por o erro da sua vida, por coisas que estão fazendo errado. Ah, não, eu fiz isso porque, né, falavam no meu ouvido que eu tinha que atravessar a rua na frente do ônibus, que nada iria me acontecer, porque eu precisava atravessar. Eu acho que é muito isso, né, muitas desculpas que as pessoas dão, né, que a gente dá muitas vezes para não. Deus mandou eu fazer isso, uma coisa. Então, assim, muito se usa por desculpa, né? E eu acho, eu concordo com esse ponto que o Wallace falou, que a gente vê muita coisa, né? No cognitivo, no emocional, em todos esses pontos que o Mal falou, mas eu acho que eu já percebi, né, na minha vida, quando me dá uma paz, eu percebo que o lado da espiritualidade fala comigo quando me dá paz no coração que eu, né, percebo e falo assim, realmente, eu não tinha pensado nisso. Aí quando eu penso naquilo, falo, é por aqui que eu tenho que ir, porque isso me traz paz, isso me dá uma sensação de leveza, de bem-estar, o bem-estar que me causa em determinadas situações é isso, é de paz. Né? Até o exemplo que eu dei antes de gravar, naquele momento, para mim foi completamente espiritual. Mas eu não posso colocar todos os dias, porque eu sou uma pessoa que eu tenho enxaqueca. É uma coisa clínica. Então, Sim. a enxaqueca vem por quê? Porque a pessoa, eu fui atravessar a rua, a pessoa me deu bom dia, e eu, como eu tenho um CD de 11, aquilo me conectou, e eu peguei toda a energia negativa dela, aquilo veio para mim. Não, não é por aí. Eu tenho enxaqueca. Então, né, se eu discuto com alguém, se eu tenho. É uma coisa física, isso vai me dar. Né? Então, você tem que entender os motivos e como você sai daquilo que aí eu acho que você percebe, pô, peraí, isso aqui realmente foi espiritual. Uhum. Isso aqui não, isso aqui é totalmente não espiritual, né? A minha mãe falava muito do lado social, minha mãe sempre, desde pequena, minha mãe falava assim: quem com porcos se mistura, farelos come. Uhum.
Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Isso são frases que eu passo para os meus filhos, que é muito isso. Não adianta você querer estar dentro de uma seita e falar assim, não, eu vou acreditar em tudo porque é espiritual, então eu tenho que pegar aquela pessoa e cada dia pegar uma parte dela. Hoje eu vou cortar o braço, eu vou comer o braço, porque Deus pediu. Não Né? faz sentido, Eu, não. eu entendi que é mais ou menos isso, né? Quando te traz paz, leveza, essa sensação que a gente tem esses dois viés, né? Para mim, eu sinto o lado espiritual muito nisso, quando me dá muita sensação de leveza, né? Mas você trouxe um ponto interessante ali, assim, ó. Você tem enxaqueca com frequência. Eu conheço pessoas que também têm enxaqueca com frequência, mas você conseguiu discernir o dia que era uma enxaqueca séria, da que pesou o clima mesmo pra você, das vezes em que você só tava com dor de cabeça, entendeu? Eu tenho aprendido muito isso, muito. E aí, quando você entendeu isso, por exemplo, você falou que foi dormir uns 45 minutos e acordou bem, entendeu? Ah, mas ó, tem uma pesquisa que fala que às vezes enxaqueca é pouco sono, eu sei que você dorme pouco, nananana, poderíamos atribuir a pouco sono? Poderíamos. Mas assim, como eu falei, não necessariamente eu acho que você é Mas uma por eu já pessoa. me conhecer, eu teria É, todo dia, porque eu durmo pouco todo dia. exato. Né? É por isso que eu tô te falando, a gente se conhecendo, a gente vai entendendo o que que é, né? Por isso que eu achei bem legal hoje, porque se você vai se entendendo, aí vai te dando uns insights que não adianta você se jogar, que muitas vezes é desculpa. Muitas vezes é desculpa e você não tem essa conexão, você não tem esse poder de, não, Deus está falando para eu atravessar agora, porque ele vai me, você está na É. frente do ônibus e ele vai me puxar pela cabeça, eu não vou morrer. Pô, meu amigo, nem, né? Nem E Deus vai vou falar para te vocês, ó, puxar. eu como uma pessoa que sou muito sensível, cara. A impressão que eu tenho é que tem uma galera que fica só contando história no ouvido dos outros pra ver os outros pular na piscina, sabe? Tipo assim, olha lá, ih, olha lá, sabe? É o que o pessoal chama de pensamento intrusivo, né? Eu não acredito em pensamento intrusivo, não sei vocês. Para mim é outra história isso daí, né? Eu sinto isso direto. Como eu falei aqui, às vezes se eu tô mal aqui em casa aqui, dá vontade, não dá vontade de querer fazer, mas passa pela cabeça Se eu diversas. tivesse pensamento, eu já tinha matado uns 25. Exato, eu já tava Só hoje. eu tava com uma ficha criminal, cara, do tamanho num prédio já. Só Entendeu? hoje. Exato. Então, assim, essa dos pensamentos intrusivos, a gente vai saber o que é, o que não é. E a questão, acho que eu quero mais trazer aqui, pessoal, do discernimento mesmo, sabe? A tagline da aula, discernir o que é sensação, o que é biológico, o que é espiritual, o que não é. A gente precisa ter esse processamento, sabe? Que eu acredito que seja a tal da inteligência espiritual. Pra mim é isso, tipo, cara, ó, eu tô tremendo aqui nesse momento. Deixa eu parar pra ver. Eu fiz tudo certo hoje? Eu dormi? Eu comi? Eu não sei o quê? Sabe? Deixa eu ver se é um ataque ou se eu tô precisando me regular. Porque o contrário eu consigo fazer também. Quando tem dias que eu tô muito mal, por exemplo, assim, que acontece uma merda muito grande, cara, eu vou num comfort food lindo, sabe? Vou num pote de doce de leite absurdo, tranquilo, entendeu? Com Coca-Cola. Tô nem aí, entendeu? Tem dias que vai ser isso mesmo e a gente consegue reverter a situação, entendeu? Tem dias que eu tô sentindo que eu tô pra fritar o HD aqui e eu falo, vou parar uns 45 minutos, uma hora, vou parar um pouquinho, uma hora, vou tirar depois do almoço para não fazer mais nada, porque eu tô, entendeu? E não é um ataque espiritual, às vezes é só um excesso de estresse, de cortisol, de várias coisas que são biológicas que eu posso regular parando um pouco. Claro que, se eu não parar, com certeza eu abro um portão para o espiritual entrar, tudo certo, entendeu? Mas eu discernindo isso eu vou regulando. Falo, ó, eu tô enfraquecendo aqui, eu corrijo aqui. Eu tô enfraquecendo ali, eu corrijo ali. Entendeu? Por isso que eu fiz esse panorama aqui pra gente conseguir ter mais.
poder nas mãos nessa história, né? Claro que tudo vai ser espiritual também, e tudo pode não ser espiritual, né? Depende do quanto você tá aberto aí, do quanto você tá entendendo disso. Na minha visão, se você, como eu disse antes de começar a gravar, eu vejo muita gente com problema mental. Não sei se vocês já tiveram contato com gente frita de verdade mesmo. Gente, sabe? Que tem cinco parafusos a menos. De verdade, as pessoas, verdadeira, tá? Não aquelas que estão fingindo pra chamar atenção, as de verdade. Cara, elas falam umas coisas que você fala assim, velho, se isso tivesse num livro assinado por, sabe, por um cara grande, metade do mundo comprava essa parada, entendeu? De onde que a pessoa tira um negócio desse? Como eu já tive uma situação aqui familiar que a pessoa teve um surto, saiu, correu, e aí ela tava sempre três jogadas na minha frente. Eu ia cercar ela num canto, ela tinha ido para outro. Eu ia cercar ela no outro canto, ela tinha ido para outro. Eu ia cercar. Cara, eu me senti tipo jogando xadrez com um campeão mundial. Eu falei, nossa, eu não consigo cercar essa pessoa. O que eu tive que fazer? Tive que esperar ela aparecer no radar e ir atrás dela. Mas eu tentando fazer, juntar peça, e ó que eu tenho uma cognição bacana. Não tava conseguindo. Em surto, a pessoa em surto, tá? Em surto frita, cozida da cabeça, entendeu? E aí eu falo, cara, quem tá dando, quem tá com o radinho ali, ó? Ó, ele tá indo pra aí, ó. Agora, espera um pouquinho, ele vai passar, aí. Agora vai. Isso! Quem tá? Ninguém tava, entendeu? Então é muito louco isso. Se você parar pra ver, cara, isso é muito louco, mas é um papo pra uma outra aula. Mas vamos vigiar, galera. Vamos vigiar que a chance da gente não cair ali é maravilhosa. Se a gente olhar esses pontos aqui, a gente vai conseguir diferenciar bem e não deixar chegar lá. Beleza? Essa aula foi meio doida, né? Mas tá bom. Tá bom, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Show de Obrigado, viu, por bola. você ter participado. Fabi também por ter entrado. Obrigado, Fabi. Obrigado, Ale. Obrigado, Wallace. A gente se vê semana que vem. Acho que semana que vem é uma aula mais tranquilinha, não é tão pesada assim. Não, essa não foi pesada, mas foi abstrata, né? Foi bem fora da casinha. É isso aí. Valeu, turma. Um beijo pra vocês Obrigado, e Mal. até semana que vem. Valeu. Valeu, Mal. Valeu, gente. Valeu. Tchau.